Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa série da Revelação Cósmica, onde os delatores do Programa Espacial Americano estão falando tudo o que eles viram. Eu não sei se tu acredita ou não no que o Corey nos relata aqui, porém tudo o que ele diz eu consigo por mim mesmo ver em projeção, já vi em projeção astral, combina perfeitamente com todos os conhecimentos espirituais que a gente tem. Então eu, vendo ele falar tudo isso, eu tenho confiança em 90% de tudo que ele fala. Tiro 10% porque ele ignora alguns conhecimentos, como por exemplo, ao que o universo é subordinado, as leis fundamentais do amor. Por exemplo, ele acha que os aviários são uma raça como qualquer uma outra, e que ela chegou à sexta dimensão de consciência, mas ele não sabe diferir o porquê, nem os propósitos de toda a criação, de todo o projeto Terra. Ele também não sabe quem está realmente no controle de tudo isso, das camadas crísticas do projeto e tudo mais. Mas a gente tem que sempre absorver aquilo que é de bom e aquilo que soma ao nosso conhecimento. Até porque o verdadeiro conhecimento é a união de tudo, né? O verdadeiro conhecimento é a unificação do conhecimento. A gente sempre aprende muito em todos os lugares. Vamos às relações de hoje, que estão incríveis? Estou aqui dublando. Neste episódio, nós vamos retomar de onde paramos, com este informante incrível, com quem temos o prazer e o privilégio de conversar. É Corey Goode. Diz ter trabalhado em algo que chamamos do Programa Espacial Secreto. É o complexo militar industrial que industrializa e constrói colônias no sistema solar e além. É uma história fascinante porque tem a ver com informações que já recebi de informantes, com os quais conversei durante uns 20 anos. A maioria deles nunca falou em público. Eu não divulguei nada na internet. Então é fácil saber quando vem alguém que fala das mesmas coisas que já ouvi antes. Eu também. É uma alegria poder, agora, finalmente falar de tantas coisas que eram assunto proibido antes. E receber Corey no programa. Corey, obrigado por estar aqui, e ele agradece. Falamos da operação Big Jump, né? Falamos dos esforços feitos para separar uma cela alemã na Antártica, e que houve muita resistência por lá. Então, para começar, qual foi o primeiro método usado para chegarem ao espaço? No começo, tiveram sucesso com seus engenheiros, que desenvolveram tecnologia a partir do que eles tinham, de seus próprios conhecimentos e tecnologias, e tinham procurado textos antigos no Oriente, dos quais sabiam, e canalizações, a partir das quais foram levados a crer em seres fora deste mundo, que alguns grupos de sociedades secretas alemãs estudavam. E isso levou outros grupos de sociedades secretas a fazerem expedições atrás destes textos antigos. Onde acharam que esses textos estavam? Estavam em vários locais? Em vários locais. Nas regiões do Tibete e da Índia. Muita gente já ouviu falar em dispositivos voadores antigos e com armas muito avançadas. Os Vimanas, isto mesmo. Parecia ficção científica, mas tinha milhares de anos. E os eruditos ocidentais escreveram como ficção científica à frente do seu tempo. Esses grupos alemães acreditavam mais no casamento da ciência e das crenças esotéricas. E decidiram que seguiriam as pistas recebidas pela canalização e localizariam estes textos. Os seres que faziam as canalizações davam coordenadas específicas de onde estavam os textos? Sim, mesmo. Diziam que estavam embaixo de certas cadeias montanhosas em certas áreas, que já tinham, numa época, feito parte de uma civilização mais avançada.
tinham sido esquecidas pelo homem moderno. E vários monges sabiam disto, e que isso era parte dos seus ensinamentos secretos. Nós conversamos em episódios anteriores bastante sobre os Agarthans, e você disse que era um grupo de nórdicos loiros, que vivia dentro da Terra. Alguns viviam dentro da Terra, alguns eram nórdicos loiros. E você disse que os alemães preferiam trabalhar com eles, em vez de com os Draco-reptilianos, certo? Por que os Agarthans... Presumo que os Agarthans canalizassem por estas sociedades secretas ou não. É difícil especular aí, porque os Auric e esses grupos diferentes parecem ter feito contato com diversos outros grupos de extraterrestres e também grupos antigos dissidentes. Então é difícil dizer que dados vieram de que grupos. Quando eles, no fim dos anos 30, pediram que fizessem um desenho de com quem se comunicavam, e o desenho da cabeça e do rosto deste ser é um rosto assustador. E sim, tinha características similares aos Greys. Tinha, mas com olhos menores, certo? Certo. Mas a cabeça era enorme e o queixo pequeno. Certo, mas eram os alemães. Foram levados às áreas montanhosas dos Himalaias e a expedições ao Oriente para recuperar esses documentos de um jeito não muito ético. Eles entravam nas aldeias, nos mosteiros e, basicamente, armados, pegavam os pergaminhos e livros e os levavam para a Alemanha. Você diz que os textos em questão estavam nos mosteiros dos monges tibetanos budistas? Muitos estão. E muitos estavam em cavernas também, que tinham sido... Os textos tinham sido colocados lá e trancados nas montanhas. Se chegassem a alguma caverna dessas, haveria indícios de que estavam vendo um fragmento de uma civilização avançada, além de acharem uma provisão? Pelo que eu li no Smart Glass Pad, havia estruturas de madeira, pareciam estantes, mas estavam cheias de pergaminhos e livros encadernados. Muitos tinham informações de remédios, quero dizer, todos os tipos de ensinamentos secretos, eu acho. E remédios secretos, informações de tecnologias secretas. E essas cavernas eram naturais ou eram meio lisas, como que feito pela raça construtora? Eram cavernas naturais. Naturais? Sim. E quando esses livros foram enviados para a Alemanha, quando os abriram e começaram a olhar para eles, os engenheiros alemães ficaram chocados de ver que eram plantas tecnológicas. Quando você diz pergaminho, minha ideia visual é de um papel antigo, amarelado e desmanchando. Tinha pergaminhos, mas tinha também livros encadernados. Encadernados com couro, sim, com couro, pele de animal. Esses eram mais os textos, escritos e livros que passaram de uma geração para outra. As pessoas copiavam exatamente o outro texto. E, num dado momento, eles eram lacrados e colocados em um mosteiro. Então, não são livros com páginas feitas de um material indestrutível. Não. É só papel. Então, o que esses diagramas técnicos, quando diz plantas, seriam do motor de uma nave? O que tinha? Qual era a ilustração? Muita coisa tiveram que decifrar com o tempo, mas foi aí que começou a nave eletrogravitacional, que depois o Ocidente chamou de veículos de reprodução alienígena. Eles eram veículos que giravam com mercúrio, veículos conduzidos por vórtices de mercúrio que criavam uma elevação eletrogravitacional, que nem o físico Nassim Haramein nos diz que ele fez no laboratório.
E havia conceitos muito simples, mas muito complicados ao mesmo tempo. Quando os cientistas alemães pegaram isso e combinaram com o que já estavam trabalhando, conseguiram dar saltos à frente de onde estavam em um curto período de tempo. Conheciam a língua do livro ou tiveram que aprender? Essa foi uma das maiores dificuldades que tiveram. E eles trouxeram voluntários nada dispostos daquela região com eles, para ajudar a decifrar os textos. Está falando dos tibetanos? Tibetanos e pessoas que guardavam o conhecimento. Usavam essas pessoas para ajudar a traduzir o máximo possível. Muita coisa tinha sido escrita por gerações, mas até eles tinham perdido o sentido original, que transcreviam. Os livros tinham sido copiados várias vezes, e as plantas e diagramas, mas os alemães eram inteligentes, talentosos, e conseguiram usar estes diagramas, criar suas experiências e descobrir como era tudo. Tem gente que vai perguntar de que grupos estamos falando. Tem uma sociedade Thule. Seria uma delas, a sociedade Thule? A Ordem do Sol Negro? A sociedade Vril? Sociedade Vril. E há várias outras sociedades diferentes, não muito conhecidas. E muitas das que mencionamos trabalhavam juntas, quando era lógico, para desenvolver mais suas tecnologias e guardar seus segredos. Algumas tinham tecnologias bem mais avançadas do que as outras. Os membros dessa sociedade também controlavam conglomerados industriais alemães, como foi a IG e empresas assim. Esses grupos também controlavam o dinheiro. Eles sempre controlavam as empresas. Nem sempre controlavam totalmente o governo. Entendo. Tinham se infiltrado no governo e trabalhavam no governo, mas o governo não sabia o que as sociedades e grupos faziam. Eles sabiam o que muitos da Ordem do Sol Negro estavam fazendo, por que usavam para fins militares, muitas coisas que desenvolviam para o esforço de guerra. Mas foi bem conhecido que nenhuma tecnologia seria útil e estaria pronta para implementar no fim da guerra. Quando descrevemos o processo da aquisição de documentos que acontecia, você falou na Índia e no Tibete. De que anos estamos falando? Havia outras regiões fora da Índia e do Tibete? Onde isso era feito? China, Índia e Tibete. Todas essas antigas civilizações modernas antigas. Elas se reuniam em volta dos Himalaias e por ali? E de que ano estamos falando? 1918, 1919. Mas nos anos 20 e 30, a coisa aumentou muito. E a maior parte foi nos anos 30 e 40. Mas foi nos anos 30 que a maior parte desse trabalho era feita. Eruditos me disseram que uma das coisas que os alemães buscavam eram materiais que achavam que tinham poder esotérico, como a lança que penetrou o corpo de Jesus, que eles chamavam de lança do destino, ou fonte da juventude, que muitos acharam que é piada. Esse foi outro grupo dissidente que acho que era mais durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis. Esse grupo começou a enviá-los em busca de artefatos que tinham poder. E não eram só artefatos judeu-cristãos. Buscavam todos os tipos de artefatos religiosos antigos, que achavam que eram originários de tecnologias antigas, tecnologias dissidentes da Terra, ou alienígenas antigos, tecnologias de extraterrestres, alguns dos quais são a raça construtora. Eles queriam essas tecnologias por vários motivos. Alguns acreditavam que ter esses materiais, segundo as lendas, garantiria vitória a eles. Também alguns extraterrestres com quem estavam em contato queriam estas tecnologias, principalmente as da raça construtora. E isso foi até próximo de agora, até descobrirmos que algumas dessas tábuas ou pedras que pareciam relíquias em pedras antigas, que parecem benignas, foram descobertas como tecnologias que funcionam num nível multidimensional.
muito, muito avançadas, e trocavam essas informações com extraterrestres por tecnologia, e para que os extraterrestres descessem e dessem suporte material. Se as pessoas virem todos esses programas que já fiz aqui na Gaia, verão os episódios, a Gaia M, né, a TV dele, onde entrevisto Graham Hancock. Acho que tivemos um episódio inteiro dedicado à Arca da Aliança. Claro, o clássico de Spielberg, Os Caçadores da Arca Perdida, é sobre a Arca da Aliança. Os personagens de Harrison Ford buscam a Arca. Você encontrou alguma informação da Arca da Aliança que era real ou que os nazis buscavam? Segundo o Smart Glass Pad, a tela que ele lia tudo, havia 3 arcas. 3 arcas da Aliança? Não sabia disso. Havia 3 delas. Eram dispositivos guardados numa espécie de madeira coberta de ouro, como um escudo para a radiação. Não é a radiação que pensamos das bombas de radioatividade, mas até as lâmpadas emitem radiação. Então, a radiação pode ser várias coisas. É uma tecnologia curiosa, porque quando lemos a Bíblia e ela fala de derrubar a muralha de Jericó, falava lá que essas tocaram trompetas e os tijolos viraram líquido. A muralha toda derreteu, virou líquido. Que tipo de tecnologia faria isso? A sônica. Não só isso, mas também fornecia mana, comida para eles. Comida, supostamente, sabe, comida, água, proteção contra os inimigos, formas de derrotá-los, supostamente um rádio para falar com Deus. É um dispositivo para vários fins. E havia grupos esotéricos alemães cientes de que eram 3 arcas? Acho que uma foi destruída. E ainda há 2. Eu vou dar na superfície da Terra. Eu vou dar só uma pausa aqui, porque esse é um assunto que eu também estudei bastante sobre a Arca da Aliança, né? Desde 2009 ou 5, com o físico Nassim Haramein, onde ele fez expedições atrás da Arca da Aliança, né? E através da física que ele nos explica, física a qual aqui no canal tu encontra 75 vídeos legendados e dublados dele. Eu posso deixar a playlist em algum local aqui para te assistir. É só procurar aqui nas playlists do canal, Físico Nassim Haramein. Ele fala sobre a Arca da Aliança, né? E ele fala também sobre os poderes da Arca da Aliança e até como ela funcionava. Porque, segundo ele, é um buraco negro, né, em maior escala. Ou seja, possui até um torque, um para cima e outro para baixo, né? Como se fosse o centro de um furacão de energia e radiação que ele fizesse. Até era narrado na Bíblia isso ser visto, enfim. E ele falou, inclusive, tudo que o Corey está falando sobre essa tecnologia da multicapacidade dela. Porque nada mais é o tetragramaton, que ficava com 33 camadas de proteção, para que uma pessoa tivesse de iniciação 33 níveis para conseguir chegar até perto do tetragramaton, que é esse dispositivo que fica dentro da Arca da Aliança. Porque a pessoa tinha que adquirir uma pureza muito grande e uma sapiência de como lidar com a mente muito grande. Porque é a ferramenta que faz materialização instantânea das coisas. Nada mais é do que nós e o nosso poder que nós vamos ter no futuro o dia que dominarmos a mente e os corpos emocionais. Porque ao pensar se manifesta muito instantaneamente. Por isso toda aquela barreira de proteção lá na Arca da Aliança. E por isso ela fazia infinitos tipos de coisa e tinha que ser muito bem conduzida, né, por pessoas capazes de fazer isso. Mas o físico Nassim Haramein já falou tudo isso, inclusive fiquei sabendo por outras fontes também que a última Arca da Aliança foi retirada da Terra por extraterrestres benignos, né? Porque, como o Corey está dizendo, sociedades estavam em busca deles para fazer as suas materializações negativas, né? Então a gente não tem capacidade de ter esse tipo de tecnologia aqui na Terra nos dias de hoje, né? Então acredito que hoje não há mais nenhum tetragramaton na superfície da Terra, né? Essa tecnologia que vem de dentro da Arca da Aliança. E tem muito mais sobre a Arca da Aliança que o físico Nassim Haramein fala, que está combinando com tudo que o Corey está aqui nos dizendo. Eu sei que tem muita gente aí que me diz, Pablo, eu não acredito no que esse cara fala. Muitos já disseram que ele é farsa. Muitos já... Não, eu quero saber quem disse isso. Quem disse isso? Porque até hoje tudo que o Corey diz combina com todos os conhecimentos mais avançados da espiritualidade, por mais que ele próprio não saiba disso.
Por que você vê as histórias tibetanas e as compara com outros registros? No Tibete eles têm o que chamam de Vajra, que você segura na mão e parece uma bobina energética. Parece ter sido criada a partir de uma tecnologia. Quando entramos na mitologia grega, que parece um dispositivo, ele usa na mão, que pode causar relâmpagos nos dispositivos. Temos o martelo do Thor, que é a mesma coisa. A lança de Poseidon, que é a mesma coisa. Havia armas de partículas ou armas de energia que dava para segurar como uma arma, que os alemães também queriam localizar nas expedições. Tinha a cruz ansata também lá no Egito, Sim, eles acreditavam que todas essas descrições dos deuses eram armas de verdade, armas tecnológicas que eles procuravam. Sim, outra que vem da Índia é a lança de Vyaja, que é a mesma coisa, ele segura ela e faz coisas incríveis. Certo, então procuravam todas essas coisas. E muitos seres com essas armas das quais havia escritos eram extraterrestres, e alguns eram humanos muito avançados, de civilizações dissidentes, que se apresentavam para a população como deuses, e fizeram isso por algum tempo. À medida que ficaram mais sofisticados, suas técnicas de engano também foram aprimoradas. Mais recentemente, eles se apresentam como extraterrestres benevolentes e que vieram salvar o mundo. Voltando a antes, você acha que os alemães podem ter adquirido algo como o raio de Zeus ou a lança de Vajra e incluído isso na nave deles para que tivessem uma arma efetiva? Acho que muitas tecnologias foram adquiridas e integradas no programa espacial secreto dissidente, que eles desenvolviam, mas faziam isso para a sua civilização dissidente e, no fim das contas, não se importaram com a Segunda Guerra Mundial, com a pátria ou o uso dessa tecnologia para derrotar os Estados Unidos. E os inimigos da Alemanha, com os quais estavam em guerra, quando vimos estruturas de pedras gigantes, como círculos, tábuas ou pirâmides, coisas assim. Claro que não podemos trabalhar essas pedras agora. Os alemães acharam alguma tecnologia que permitiria que você segurasse alguma coisa, mirasse na pedra e ela levitasse? Acharam algo assim? Muita tecnologia foi descoberta. Sério? Sério. E foi descoberto embaixo da Terra, nas áreas cavernosas que conhecemos como a Terra de Favo de Mel, que é como muitos chamam a Terra interna ou a Terra vazia, oca, Muito disso era tecnologia deixada pela raça construtora e também por extraterrestres antigos e grupos dissidentes antigos que tinham evoluído e deixado tecnologias para trás. Estou curioso porque isso está ligado a algo que eu ouvi. O primeiro informante que eu conheci tinha trabalhado, parece que o padrinho era dos anos 90, um dos maiores da Kabbalah, e tinha descrito algo baseado em cristais, que era uma espécie de arma. Tinha 6 cristais num cilindro. Você colocava lá e girava para qualquer um deles, dependendo do tamanho da pedra. A arma lançava um raio à pedra e assim ela levitava. Já ouviu algo assim? Vi muitas tecnologias baseadas em cristais, mesmo. E muitas delas remontam à raça construtora. Muitas delas foram desenvolvidas por raças mais jovens da Terra e extraterrestres além das antigas. Muito bom. Vamos continuar essa discussão fascinante. É interessante fazer correlações e saber das coisas pela perspectiva e histórico dele. No próximo episódio, vamos continuar essa discussão sobre as sociedades alemãs e levá-lo ao espaço, começando a falar sobre onde eles foram, o que descobriram, quando chegaram lá e como eles construíram as coisas e fizeram tudo. No próximo Revelação Cósmica. Porque você precisa saber mesmo. Muito interessante, gente, todo esse episódio de hoje, Estamos começando ainda a entender aqui na Terra antes de irmos para o espaço, como ele disse, para ver como que chegaram lá, o que eles encontraram lá, como que sobrevivem, fazem e como que já está a situação
por lá. E sim, cristais é uma tecnologia fabulosa. Eu te recomendo o meu curso de cristais. Vou deixar aqui o link na descrição. Aproveite essa tecnologia do futuro. Pessoal, um bom final de semana. Deixe o like, se inscreva no canal. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!